Faremos a correção da atividade de setembro, das duas atividades de setembro, do intermediário 4. E aqui nós temos primeira quinzena, segunda quinzena. Na primeira, nós começamos com o sistema de equações. Basicamente, você tem a variável x e y. E aqui eu relacionei novamente a variável y e x. Então, basicamente, você vai pegar o valor y e vai substituir na outra equação. E aí você vai ficar apenas com o x em uma delas e vai achar o valor do x. Nesse caso, eu vou pegar então o valor do y, que é x sobre 2, e vou substituir no lugar desse y aqui. Então nós vamos ficar com x ao quadrado menos o y vale x sobre 2. Então nós teremos x sobre 2 elevado ao quadrado, e isso é igual a 12. E agora nós precisamos achar o valor do x. Aqui vai ficar x ao quadrado menos. Aqui o x vai ser elevado ao quadrado, que vai dar x ao quadrado. E aqui eu vou ter 2 elevado ao quadrado. E isso é igual a 12. Teremos então x ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é o mesmo que 2 vezes 2, que dá 4. Igual a 12. Agora, como os outros denominadores são 1, basta você pegar o 4 e multiplicar todos os outros termos aqui. Então vai ficar 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos o x ao quadrado já tinha 4 embaixo, e agora 4 vezes 12, que dá 48. E aí embaixo todo mundo vai ficar dividido por 4. E eu posso então eliminar o denominador. Então vai sobrar 4x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 48. Agora a gente resolve essa equação e acha o valor do x. 4x ao quadrado tira 1x ao quadrado, sobra 3x ao quadrado igual a 48. E agora o 3 está multiplicando e passa dividindo do outro lado. Então vai ficar o x ao quadrado de um lado igual a 48 dividido por 3. Então fica que x ao quadrado é igual a 48 dividido por 3, nós temos 16. E agora nós perguntamos, que número eu vou elevar ao quadrado que vai dar 16? A gente vai ter o resultado mais ou menos 4. E como é que a gente chega nisso? Extrai a raiz dos dois lados. Então, aqui o x ao quadrado vai sumir, vai ficar apenas o x. Do outro lado, eu sempre vou ter mais ou menos a raiz quadrada desse número, porque eu extraí raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou ter x igual mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós temos que x é igual a mais 4 ou x é igual a menos 4. Então, o x ele pode assumir esses dois valores aqui. Vamos dizer que o x vale mais 4. Então, x é igual a mais 4. Eu vou vir aqui no y igual a x sobre 2, essa segunda equação, e vou substituir o valor x. Então, eu vou ter y igual a x sobre 2. X vale 4, então é 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, você tem a primeira solução. A primeira solução vai ser os valores mais 4 e 2. Agora, se o x for igual a menos 4, que é um dos valores que nós achamos, vamos substituir da mesma forma. Então, nós teremos y igual a x sobre 2. X valendo menos 4 sobre 2. Então, y é igual a 4 dividido por 2 é 2, e menos com mais é menos. Então, nós temos uma segunda solução, que nós vamos representar por menos 4 e menos 2. Então, nós obtemos as soluções. Ou x é 4 positivo e y é 2 positivo,
ou x é 4 negativo e y é 2 negativo. Então nós temos essas duas soluções. E você pode substituir nessas duas equações para verificar se realmente vai dar certo. Na questão 2, nós temos, adicionando certo número n, então nós temos um número n e eu vou somar com alguma coisa. Com o quadrado desse n. Então eu pego o n e somo com o quadrado dele, ou seja, n elevado a 2. Dá resultado 72. E ele pede esse valor n. Então é simples. Eu tenho um número n e eu vou somar com o quadrado dele, ou seja, n elevado a 2. E o resultado disso dá 72. Isso é uma equação do segundo grau. Basta eu passar esse termo para o outro lado. Aí eu vou ter aqui, eu vou rearranjar. Eu vou ter o n ao quadrado mais o n. E o 72 passou para o outro lado, negativo. E aqui não sobrou nada. Isso é uma equação do segundo grau. E aí basta resolver a equação. Vou fazer mais reto aqui. Então, n ao quadrado mais n menos 72 é igual a zero. E agora a gente resolve usando a fórmula quadrática. Eu vou identificar o ABC. Então, A, B e C. O A é quem acompanha o n ao quadrado, é 1. O B é quem acompanha n, é 1. E o C é quem não tem letra, menos 72. E agora a gente calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é o b ao quadrado, b é 1, é 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 72. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. E agora aqui, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 72 vai dar 288. E o jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, delta é 1 mais 288, que dá 289. E aí a gente joga na outra equação. X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos o b, que vale 1, mais ou menos raiz do delta, que vale 289, dividido por 2 vezes o a, que vale 1 também. Então, x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 289. Vamos fazer aqui. Nós temos o valor 17. Então, aqui nós vamos ter que a raiz quadrada disso é 17, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. E agora a gente acha, no caso aqui a nossa variável é n, não x. Então, nós vamos ter o n1 e o n2. O n1 vai ser menos 1 mais 17, então menos 1 mais 17, dividido por 2. E o segundo vai ser menos 1 menos 17, então menos 1 menos 17, dividido por 2. Você deve 1 e soma com 17 positivo, vai te sobrar 16, dividido por 2, e 16 por 2 dá 8. Então, você vai ter o primeiro número, que vai ser o número 8. Depois você deve 1 e acaba devendo 17. Então, no fim, você deve 18. E você faz a divisão. 18 por 2 dá 9. E menos com mais dá menos. E você obtém os dois números. E se você verificar, ou seja, pegar um deles e substituir na expressão, o valor resultante vai ser o 72. No terceiro exercício, nós temos outro problema que diz que o comprimento de um jardim retangular é 3 metros maior que a largura. Então, você tem um jardim retangular de um certo comprimento e uma certa largura. E ele diz que o comprimento é 3 metros maior que a largura.
E ele te dá a área desse jardim, que é 36 metros ao quadrado, e ele pede a equação com a variável largura, que vai te permitir calcular as dimensões. Então, basicamente, você tem lá o seu jardim retangular, você tem um comprimento e uma largura. Ele não te diz a largura, então você pode usar uma letra. Vamos usar a letra X. Então, X para a largura, e ele te fala que o comprimento é 3 metros maior que a largura. Então, se a largura é X metros, o comprimento vai ser X mais 3. Então, aqui nós teremos X mais 3 metros. E ele pede a equação relacionada com a área e o comprimento e largura. Por quê? Ele te dá uma área, então você tem que utilizar isso daqui no seu problema. Por quê? Porque a área de um retângulo é comprimento vezes largura. Então, eu vou fazer o comprimento, que é x mais 3, vezes a largura. E isso dá a minha área, que é 36. E agora a gente obtém a equação. Basta você fazer a distributiva. Então, vai fazer x vezes x, x ao quadrado, mais 3 vezes x, 3x. Isso é igual a 36. Passa o 36 para o outro lado. E nós vamos obter x ao quadrado mais 3x. Aqui está positivo, passa negativo. E isso é igual a zero. E essa é a tua equação. Se você solucionar ela, você vai achar a variável x, que é a largura. Então, você vai achar o valor da largura. Aí você soma com o 3 e você obtém o comprimento. Então, nós achamos a equação que vai nos dar a largura e depois o comprimento do terreno.